Vamos entrar agora no assunto, saindo um pouquinho de criptomoedas, que você manja muito, que é a questão de trade, né? Por que os traders, em grande maioria, perdem dinheiro, Stormer? Na verdade, assim, por uma série de motivos, acontece da maior parte dos traders em menos de 8 meses queimarem completamente o seu capital e saírem, inclusive, do mercado. Um dos primeiros motivos, realmente, é eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm um plano. Ou pior, ele recebe muitas vezes uma dica que ele ouviu de um influenciador, de um cara mais e tal, para comprar um determinado ativo e vai lá e compra. E ele não sabe onde sair, onde vender, onde comprar. Porque para a gente ser um trader bem sucedido, venhamos, nós temos que aceitar perder. Então, os melhores traders que eu conheço são ótimos perdedores. Sabe aquele cara que perde e não se abala por isso? E as pessoas têm a falsa ilusão de que é o day trader quem faz mais dinheiro no mercado. Não é. Não é. Não é. Certo? Sem dúvida alguma que não é. Tu não vai encontrar day trader fazendo 80%, 90%, 100% no ano. E tu encontra muitos investidores fazendo esse tipo de resultados e o cara escolheu boas empresas. Vamos entrar agora no assunto, saindo um pouquinho de criptomoedas, que você manja muito, que é a questão de trade, né? Por que os traders, em grande maioria, perdem dinheiro, Stormer? Tá com tempo? Vamos lá. Você tá com tempo? Estamos com tempo, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, assim, por uma série de motivos, acontece da maior parte dos traders em menos de 8 meses queimarem completamente o seu capital e saírem, inclusive, do mercado. Um dos primeiros motivos, realmente, é eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm um plano. O que eu digo com um plano? O plano é o argumento pelo qual ele está comprando um determinado ativo em um determinado preço. Ele não sabe o momento em que ele deveria sair do ativo tendo um loss, que seria onde é que ele coloca o stop dele, onde é que ele colocaria a saída dele no prejuízo. E ele não sabe o momento em que ele deveria sair no lucro. Então o cara está fazendo, literalmente, uma operação no achismo. Eu acho que esse troço vai subir e por isso eu estou comprando. Ou pior, ele recebe muitas vezes uma dica que ele ouviu de um influenciador, de um cara mais e tal, para comprar um determinado ativo e vai lá e compra. E ele não sabe onde sair, onde vender, onde comprar. E geralmente é um ativo que não tem bom fundamento, o troço afunda e ele fica preso naquilo e ele acaba tendo prejuízo. Então, resumidamente, a falta de planejamento. Só que a gente vai ter alguns grupos de traders que fazem planos. Ele faz o plano, ele faz gerenciamento de risco, ele faz tudo e ainda assim ele quebra. Por quê? Porque ele faz o plano, mas ele não segue o plano. Então não adianta só você ter o plano, ter o conhecimento de onde comprar, onde colocar o seu stop e onde colocar o alvo, mas você tem que ter este conhecimento e depois você tem que ter a disciplina necessária para aplicar o método. Então, o primeiro motivo, eles não têm método. O segundo motivo, os que têm método e ainda assim quebram, eles não conseguem seguir o método. Então, um dia eles usam uma estratégia, no outro dia eles usam outra, no outro dia eles usam outra, e outra, e outra. E quando tu viu, o cara já tentou 15 estratégias diferentes, não usou nenhuma delas com consistência e teve prejuízos sérios. E aí tem o último motivo pelo qual acontece é a falta de paciência, a falta de controle emocional e a falta de tranquilidade. O controle emocional manda muito nessa coisa de investimento, né, Stormer? Ainda mais em trade, né? Muito. Em trade, muito. Muito. Sabe, me lembrou você comentando, eu vou falar algo aqui que me veio na cabeça, quando você fala, né, a pessoa faz o planejamento, mas ela não segue. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas fazerem, que é o principal, é traçar uma meta. Exato. E quando você traça uma meta, né, seja, sei lá, para comprar um carro, para comprar... Aí eu tô falando assim, num geral. Você não é só traçar a meta, você tem que traçar o planejamento e seguir aqueles passos do planejamento. Então me veio muito isso quando você fala disso, né? Porque a pessoa, ela traçou a meta, ela sabe o planejamento, mas ela se enfia nas curvas ali e se perdeu no planejamento. Tá, mas olha só, Carol, eu acho que o teu ponto tá corretíssimo. Mas Isso é só um exemplo assim. Sim, mas eu vou ampliar um pouquinho a tua ideia. Percebe? Uma coisa, a pessoa até pode desenhar uma meta. Tipo assim, eu quero ter não sei quantos R$1.000 até o final do ano. Então, isso seria uma meta que ele desenhou. Tá? Só que
para que ele consiga atingir essa meta, ele vai ter que fazer um esforço. Ele vai ter que literalmente estudar, ele vai ter que literalmente fazer o método do trade que ele está executando. Isso dá trabalho. O que vai dar força necessária para o cara gastar a energia de fazer o trabalho de montar esses trades, montar essas operações? Uma palavra fundamental que a maior parte das pessoas não tem: um propósito. Um propósito. Então, se você tem um propósito, você passa a ter a energia necessária para fazer as coisas difíceis que precisam ser feitas para atingir a tua meta. Sim. Então, vamos pensar no sentido de perder peso. Cara, todo mundo aqui no Brasil, talvez no mundo, saiba o que precisa ser feito para não estar num risco de obesidade acima do peso, prejudicando a sua saúde. Todo mundo sabe. Se alimentar melhor, fazer atividade física, procurar ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. Todo mundo sabe disso. Cortar o álcool. Cortar álcool, cortar cigarro, fazer exercício, acordar de manhã cedo, essas coisas todas. Agora eu te pergunto, se todo mundo sabe, por que 65% da população brasileira está em sobrepeso e está em obesidade? Nem todo mundo está disposto a sair da zona de conforto, a pagar o preço, exato. Aí quando tu vai lá na Praia do Rosa, que é um lugar que eu particularmente não vou, porque quando eu vou lá eu me sinto muito mal, porque eu olho pra minha barriguinha e eu olho pra aqueles corpo tanquinho, eu penso, poxa, mas os caras não foram feitos da mesma carne que eu fui. Isso aqui, eu sou rapa de tacho, o cara é outro. Bom, quando tu vai pra lá, tu vê o cara sarado, abdômen tanquinho, bem fisicamente, uma estrutura física perfeita, e tu pensa, pô, eu gostaria de ser assim, né? Tu gostaria mesmo? Então por que... Tá disposto? Quanto tu tá disposto? Porque aquele cara pra estar naquele nível, o que ele precisou fazer? O que ele precisou abrir mão? Exato. Entendeu? Qual foi o esforço necessário para chegar lá? A mesma coisa quando o cara é rico. Honestamente falando, quando o cara é muito rico, o cara pensa assim, bah, eu gostaria muito de ser rico pra caramba, né? Gostaria mesmo. Tu tá a fim de trabalhar 18 horas por dia? Porque a maior parte dos caras ricos, vamos ser bem francos, os caras fizeram sua riqueza de uma maneira honesta, né? Não tô falando de uma maneira ilegal. Mas os caras que fizeram sua fortuna de uma maneira honesta, os caras trabalham 18 horas por dia. Quem construiu, Quem né? construiu, Não é herdeiro e tal. não, quem não é herdeiro, quem construiu o seu patrimônio, pro cara chegar lá, ele teve que ralar muito. Abrir mão de Muito. fim de Abrir mão de semana. final de blá, semana. blá, blá. Sim. Muitas vezes o cara não tá disposto a pagar o preço, mas ele quer puxar o cara pra baixo. Sim, Né? Isso Sim. acontece muito, né, cara? Sim. Que a gente vê muito essa questão. Eu vejo muito a questão no socialismo sim, disso, né? sim. Tipo assim, que quer limitar todo mundo na pobreza, Sim. né? Inclusive, eu tive em Cuba o ano passado, meu, uma pobreza tremenda. E lá Sim. é o seguinte: se você se destaca um pouco, o governo te puxa pra baixo de novo. Sim. Se destacou um pouco, te puxam pra baixo. Sim. Então é muito. Mas realmente, acho que a maioria das pessoas não tá disposta a pagar o preço. Paga o preço. Ah. E quando a gente fala do trade, é exatamente o mesmo. Porque para a gente ser um trader bem sucedido, venhamos, nós temos que aceitar perder. Então, os melhores traders que eu conheço são ótimos perdedores. Sabe aquele cara que perde e não se abala por isso? Aquele cara que perde Aprende, né? e tá tranquilo, ele Mas vai agora eu usar vou daquela tentar não perda no errar. aprendizado. Então, esse cara que sabe perder, esse cara é o melhor trader. Por quê? Porque ele vai aceitar que ele perdeu ali, mas não tem problema, isso não vai afetar o próximo trade dele, que ele vai continuar dentro do método dele. E ser um bom trader implica muitas vezes você vender uma posição quando tu tá com um belo lucro, mesmo que tu acha que vai subir muito mais. Ou seja, tu tem que desrespeitar certos sensos comuns que as pessoas não estão a fim de desrespeitar. Sim. Um trader tem que gostar de risco. Então, a gente é treinado desde pequeno para fugir do risco. Então, quando o mercado está caindo, é o momento de risco. O pessoal fica com medo e não compra, porque está caindo. Certo? O pessoal quer comprar depois que subiu. Já tá verdinho, né? Só que depois que subiu, tá lá no topo. Qual que é o conceito básico do mercado financeiro, pessoal? Tu comprar depois que caiu e vender depois que subiu. Não é comprar depois que subiu para vender depois que subiu mais ainda, que é o que as pessoas fazem, né? Então, esse tipo de entendimento que um trader tem que ter em mente. O trader tem que gostar de tomar um risco, de comprar perto de um suporte, stopzinho curto, um alvo longo. A maior parte das pessoas não deveria ser trader. Essa frase que eu estou dizendo é uma frase bem importante. A maior parte das pessoas não deveria ser trader. Não significa que elas não podem se beneficiar de mercado financeiro. Elas podem ser excelentes investidoras. Elas podem escolher excelentes empresas
e ir comprando essas excelentes empresas ou excelentes criptos e ir comprando essas criptos. Se eu chegar aqui para vocês e falar, cara, nem todo mundo nasceu para ser médico. Todo mundo aqui vai aceitar isso e sabe, cara. Pô, eu não gosto de ver sangue, eu tenho medo de seringa. Não porra. Você não pode ser médico, cara. Então tu não pode ser médico. Então, assim como nem todo mundo nasceu para ser médico e nem todo mundo nasceu para ser piloto, tem gente que não gosta de ver altura, nem todo mundo nasce para ser trader. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Agora, não é porque tu não gosta tu não quer ser piloto, que tu não vai te beneficiar de pegar um avião e ir viajar de avião. Exatamente. Claro. Às vezes você é um bom investidor de longo prazo. Essa é a ideia. E eu diria que Entendeu? a maior parte das pessoas consegue sim bons resultados no mercado financeiro sendo investidores de longo prazo. E a menor parte das pessoas consegue bons resultados sendo traders. Eu tenho que ser muito franco com vocês aqui em cima disso. A gente tem ali uma comunidade de traders que é a Trader Pro. Tá? Então, a traderup.pro. traderup.pro. Ali a gente então começa a conversar com uma série de pessoas que trabalham dentro do mercado e que operam como traders. E ali a gente faz muito justamente isso. É quase como um coaching que a gente vai tentando ajudar as pessoas. E volta e meia a gente tem alguma pessoa no grupo ali que a gente fala, cara, olha só, melhor tu não ser trader no time frame tão curto quanto tu quer. Aumenta teu período operacional, vai para um semanal e a gente vai ajudando a pessoa a entender que para ele é melhor ele operar num ritmo muito mais sossegado do que num ritmo frenético. E as pessoas têm a falsa ilusão de que é o day trader quem faz mais dinheiro no mercado. Não é. Não é. Não é. Certo? Sem dúvida alguma que não é. Tu não vai encontrar day trader fazendo 80%, 90%, 100% no ano. E tu encontra muitos investidores fazendo esse tipo de resultado se o cara escolheu boas empresas. Sim. É muito importante você falar isso, porque, infelizmente, por exemplo, eu estava outro dia no táxi, acho que já aconteceu com o André e com você várias vezes, e as pessoas acham que ser day trade é uma profissão. Não, eu vou ser day trade em 2 dias. Pessoal, toma muito cuidado. A gente está falando aqui com o Stormer, que é um faz trade, conhece, estuda, mas às vezes eu não estou falando que você não é capaz. Mas às vezes você acha que em 2, 3 dias ou com um curso de uma semana, eu vou ser day trade, eu vou largar minha profissão para ser day trade. E a gente escuta muito isso, né, André? Então toma cuidado, tá, turma? E é isso que eu acho que também fica a mensagem do Stormer para você não achar que você vai ficar milionário de um dia pro outro. Fora a né? questão, complementando, Carol, de vendedores de curso. Exato. Que são aqueles caras que estão no helicóptero, falando Exato. que vão te ajudar, Exato. que vocês vão ficar igual a eles. Exato. Que, enfim, prometendo mundos e fundos. E aí você vai lá, compra o curso do cara, acha que você é trader, coloca o dinheirinho da tua vida lá. Sim. E aí se ferra.